Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Vamos lá então? E olha só, a gente começa falando da queda do avião em Vinhedo, no interior de São Paulo. Ainda não se sabe o que causou esse trágico acidente aéreo. Especialistas ainda avaliam as condições em que aconteceu a queda e as possíveis causas do acidente. A aeronave caiu em parafuso. Vamos ver. A aeronave decolou às 11h46 de Cascavel, no Paraná, e o voo, que tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, seguiu tranquilo até 12h20. A aeronave subiu até atingir 5.000 metros de altitude às 12h23 e seguiu nessa altura até a 1h21, quando começou a perder altitude. Nesse momento, a aeronave fez uma curva brusca e às 13h22, um minuto depois do horário do último registro, a altitude foi a 1.250 metros, uma queda de aproximadamente 4.000 metros. A velocidade dessa queda foi de 440 km por hora. Ainda não se sabe o que causou o acidente, mas a queda em espiral sugere a ocorrência de um stall. O stall é uma situação em que a asa perde completamente a sustentação útil, o que causa a queda brusca do avião. A depender da altitude e da condição, é possível recuperar a altitude em voo. Segundo especialistas, o stall pode acontecer, por exemplo, por formação de gelo sobre as asas. Essa pode ser uma das hipóteses da queda. Apesar disso, podem ter outros fatores que teriam causado o acidente e ainda é prematuro tirar conclusões. Em entrevista na noite desta sexta, a Voepaz afirmou que os sistemas operacionais da aeronave estavam todos em funcionamento no momento da decolagem em Cascavel. Integrantes do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, da Força Aérea Brasileira, concederam uma entrevista coletiva em Brasília para falar sobre a queda do avião em Vinhedo. Mas o que nós temos até agora é que não houve, por parte da aeronave, comunicação com os órgãos de controle de que haveria uma emergência, Preliminarmente, nós temos essa informação que não houve informação da aeronave, que a aeronave estaria com qualquer tipo de emergência que seja. Olha, e logo após o acidente, eu conversei com o perito aeronáutico Daniel Calazans, que falou sobre a queda do avião na cidade de Vinhedo. E ele também falou que pelo movimento de queda da aeronave que a gente viu agora há pouco, era impossível reverter esse acidente. Acompanhe. Quando o avião sofre um acidente e perde a sustentação, ele cai de nariz para baixo e asa inclinada, que nós chamamos de parafuso. Este avião caiu de parafuso chato. As asas, elas estavam paralelas aos solos. Quando um avião entra em parafuso chato, é quase impossível que o piloto reverta e evite o acidente. Agora, descobrir por que o avião entrou em parafuso chato, uma manobra irreversível, é a questão. É uma coisa interessante que as autoridades aeronáuticas vão ter que descobrir por que a aeronave perdeu a sustentação e não conseguiu voo planado. Se o piloto tivesse conseguido fazer um pouso planado, iria amenizar as consequências do acidente. Olha, e ainda falando de aviação, o governo federal autorizou nesta semana a venda de passagens para o Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre. A estrutura estava fechada por causa das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul. E o local vai voltar a receber voos comerciais a partir de outubro. De acordo com o comunicado do governo federal, a retomada vai se dar de forma gradual, com 128 voos diários, entre pousos e decolagens, que serão operados das 8 da manhã às 10 da noite, antes do fechamento temporário. Em decorrência das enchentes que devastaram o estado, o aeroporto recebia voos de 6 diferentes empresas. As chuvas que devastaram o Rio Grande do Sul no primeiro semestre do ano deixaram a pista do aeroporto submersa por 23 dias. Agora, a capacidade do terminal de receber aeronaves foi retomada, assim como obras necessárias para o funcionamento das operações. Além da pista de pouso e decolagem, pistas de táxi e pátio de aeronaves estão incluídos no processo de reabilitação do aeroporto. A primeira fase, de limpeza e avaliação de danos, já foi concluída.
Na fase 2, prevista para encerrar em outubro, será feita a recuperação das áreas necessárias para a retomada da operação de pouso e decolagem afetadas. São 1.300 metros de extensão da pista de pouso e decolagem e 20.000 metros quadrados do pátio onde as aeronaves ficam estacionadas. Já a fase 3 das obras de recuperação terá início em outubro nas áreas em que não houver movimentação de aeronaves. Dessa forma, a operação de pousos e decolagens não vai sofrer interferência. Segundo a concessionária que administra, a previsão é de que a estrutura possa operar em 100% de sua capacidade a partir de 16 de dezembro. Vamos falar de economia agora. O mês de julho registrou o crescimento das vendas financiadas de veículos. Segundo o levantamento feito pela Bolsa de Valores de São Paulo, este foi o melhor resultado para o mês desde dezembro de 2013. Em julho, foi registrado um crescimento de 27% em relação a julho do ano passado, nas vendas financiadas de veículos. Ao todo, foram negociadas 626 mil unidades, entre veículos usados e 0 quilômetro, adquiridas por meio de financiamentos. Em relação ao mês anterior, o aumento foi de 7,2%. De acordo com a Bolsa de Valores, foi o melhor desempenho dos últimos 11 anos. No caso de veículos pesados, os financiamentos cresceram 28% em julho deste ano, em relação a igual período de 2023. Já o financiamento de motocicletas teve expansão de 32% no mês passado. As vendas financiadas de veículos no acumulado do ano totalizam 4 milhões de unidades, número 24% superior ao de igual período do ano passado, o equivalente a 793 mil unidades a mais. E ainda falando de economia, uma boa notícia agora. Isso porque as contas de luz devem ficar mais baratas a partir do próximo mês. O governo federal anunciou uma redução nos valores de até 10%, isso de acordo com cada região. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que a redução vai ser de 3% a 10% nas contas de energia já em setembro. O ministro detalhou que essa redução é possível devido à quitação de dívidas acumuladas relacionadas a 2 encargos específicos, a conta de escassez hídrica e a conta Covid. O ministro também explicou que a medida provisória enviada pelo governo ao Congresso, que permitiu a transformação das dívidas da Eletrobras em títulos financeiros negociáveis no mercado, foi crucial para possibilitar essa mudança. As pendências financeiras do passado foram encerradas, o que vai permitir uma economia de 500 milhões de reais para o consumidor brasileiro. Silveira destacou que a principal preocupação do governo é aliviar a carga financeira sobre os consumidores e fomentar a economia nacional. Os percentuais da redução na conta de luz variam conforme a localidade onde o consumidor reside. No Amapá, por exemplo, o alívio deve ser de 10% nas contas. No Rio de Janeiro, a redução será de 6%. Silveira enfatizou que a eliminação desses encargos representa uma mudança estrutural e definitiva na conta de energia dos brasileiros e vai gerar uma grande economia para os consumidores. E eu falo de segurança agora, aliás, com um número alarmante. Olha só, de cada 10 casos de violência contra crianças atendidos pelo SUS, o Sistema Único de Saúde, 8 deles acontecem dentro da própria casa. Os dados são de um estudo publicado pelo Ministério da Saúde. Veja. O estudo foi realizado com os dados das notificações de violência contra crianças, com idade entre 0 e 9 anos, registrados no Sistema de Informação de Agravos e Notificação, no Brasil, de 2015 a 2021. Em todo o período, foram mais de 261 mil casos notificados, sendo 204 mil ou 78% em serviços de urgência e emergência e 57 mil ou 22% nos serviços da atenção primária à saúde.
A violência contra crianças ainda é um grave problema de saúde pública no Brasil e é praticada principalmente dentro da própria casa, por pais, mães, padrastos ou madrastas. Segundo dados do relatório, 84% dos casos atendidos na atenção primária à saúde foram no local de residência das crianças. O índice é parecido quando observadas as ocorrências registradas na atenção hospitalar, urgência e emergência, com 72%. E no ano em que a Lei Menino Bernardo completa uma década, relatório do Ministério da Saúde destaca papel das instituições no combate à violência. No texto, os pesquisadores concluíram que é preciso melhorar os instrumentos de rastreamento e notificação da violência contra crianças nas unidades de atenção básica, a fim de evitar os casos com maior gravidade. Para que as leis de proteção à criança tenham efeito, é preciso que os profissionais de todos os órgãos públicos trabalhem de forma articulada para sinalizar qualquer tipo de agressão física ou psicológica. Olha, e por falar em criança, olha só esse vídeo que está viralizando nas redes sociais. Uma menina ficou presa em uma tirolesa de 100 metros de altura. Isso aconteceu na Indonésia. A tirolesa não tinha licença para funcionar. E, por sorte, nada sério aconteceu. Vamos conferir esse vídeo. Uma criança que estava visitando Bali com os pais na Indonésia ficou pendurada a mais de 100 metros acima do nível do mar em um penhasco. Ela estava em uma tirolesa quando ficou parada no meio do caminho. Em um vídeo compartilhado nas redes sociais, a menina aparece balançando as pernas para chegar ao outro lado. Que risco! Uma das causas é porque no dia o ar soprava para o lado oposto e o corpo da menina, por ser leve, ficou parado no meio do caminho. De acordo com o jornal local, a tirolesa não tinha permissão para estar funcionando e a polícia informou que a criança ficou presa por cerca de 3 minutos até conseguir se balançar para o outro lado e, graças a Deus, nada sério aconteceu. E olha só que notícia boa, a Polícia Civil do Rio de Janeiro está realizando uma grande operação para devolver celulares que foram furtados ou então roubados. Mais de 500 aparelhos já foram devolvidos para os seus donos. E quem vai contar os detalhes para a gente é o repórter Anderson Nascimento. Vamos ver aqui no telão. A Polícia Civil promoveu a entrega de cerca de 500 celulares que foram recuperados nas investigações conduzidas pelas delegacias do Rio de Janeiro. Esta campanha é o maior ato de restituição de celulares em um único dia já feito pelo Estado. As vítimas de furto ou roubo foram avisadas por e-mail e mensagens por aplicativos, enviados pela delegacia. Foi preciso que elas comparecessem à cidade da polícia na zona norte do Rio de Janeiro e apresentassem um documento de identificação com foto. Somente no mês de julho foram furtados ou roubados 500 aparelhos na capital fluminense e eles estão sendo devolvidos aos verdadeiros donos. A polícia rastreou esses celulares através da inteligência policial e da tecnologia. Os que estavam sendo utilizados por outras pessoas de forma irregular foram recolhidos e os portadores podem responder por receptação. Quem foi assaltado e não recebeu nenhuma mensagem pode ir pessoalmente à delegacia da área onde ocorreu o crime para saber se o aparelho foi recuperado. É extremamente necessário que as vítimas, ao serem roubadas ou furtadas, se dirijam até a delegacia para registrar o crime e fornecer o e-mail do aparelho. A campanha ocorrerá novamente em caso de novas apreensões de celulares. E veja a seguir, onda de frio deve durar até quarta-feira no Brasil. E você vai ver também, pela primeira vez na história, só mulheres ganham medalha de ouro para o Brasil nas Olimpíadas. Nós voltamos já.
Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco e mais notícias do Brasil e do mundo para você. E olha só, a onda de frio que atinge o país deve durar pelo menos até quarta-feira. E as capitais do Sudeste e do Centro-Oeste terão as maiores quedas de temperatura. Vamos ver. O Instituto Nacional de Meteorologia fez um alerta sobre o avanço da maior frente fria do ano. De acordo com os meteorologistas, o fenômeno acontece por causa de uma massa de ar frio que vem da Argentina. As possibilidades variam desde chuva, geadas e temperaturas negativas que podem perdurar por mais de um dia. A previsão é que a frente fria que chegou na última quarta-feira atinja boa parte do país, inclusive a região norte. Segundo o órgão, terça-feira será o dia de alerta máximo. Os efeitos já estão sendo sentidos. Em Curitiba, com um registro de 7 graus, a mínima pode chegar até 2 graus no domingo. O INMET também previu temperaturas abaixo de zero e chance de vendaval no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. Em São Joaquim, na Serra Catarinense, ficou registrado nesta madrugada a primeira neve do ano. Os vídeos foram feitos pelos moradores da cidade. Já em São Paulo, os termômetros devem variar entre 6 e 20 graus. A Defesa Civil de São Paulo, inclusive, preparou a estação Dom Pedro II do metrô, que fica na região central, como abrigo para as pessoas em situação de rua. O atendimento será das 7 da noite às 7 da manhã. Além do frio intenso, o litoral paulista está sob um alerta de perigo por conta de chuvas intensas. E uma brasileira de 13 anos que toca 10 instrumentos foi aprovada em universidades e também concursos públicos. A menina pretende seguir aprendendo e promete ter uma carreira promissora. Quando tinha apenas 4 anos de idade, a curiosidade e o interesse por diversos assuntos da pequena Ana Joyce do Carmo Gomes chamou a atenção dos pais. Desde então, James e Vânia, os pais da pequena brasileira, foram atrás de respostas e descobriram que a menina tinha altas habilidades e decidiram incentivá-la, o que tem dado muito certo. Ana Joyce mora em Rio Branco, no Acre, e disse que o que mais gosta na vida é de aprender. Aos 13 anos, a brasileira toca mais de 10 instrumentos. Foi aprovada em primeiro lugar para o curso de música da Universidade Federal do Amazonas. Ela também passou em outras 9 universidades e um concurso público no interior do Acre. Multi-instrumentista, Ana Joyce é do tipo que não para. Com a música foi assim. Começou com o piano, passou para o violino depois, o saxofone, o acordeon e outros tantos instrumentos. Também nos estudos, ela fez vestibular somente para teste e passou em 10 universidades, incluindo uma pública federal. Ela falou que queria saber em que área precisa se aperfeiçoar. No concurso público da Prefeitura de Porto Acre, no Acre, ela errou apenas 2 questões. Para o futuro, a menina disse que pretende seguir aprendendo e medicina é a sua meta. Ela vai além e deseja descobrir remédios para doenças ainda não curadas. Vamos falar agora dos Jogos de Paris. Muita gente não sabe, mas 45 mil voluntários trabalham nos bastidores dos Jogos de Paris para que tudo dê certo. São homens e mulheres de 150 países. Acompanhe. Chegando na reta final dos Jogos Olímpicos de Paris 2024, coadjuvantes fundamentais do evento ficam felizes com o trabalho realizado no maior espetáculo esportivo do planeta. Toda a logística das competições só ocorre graças a diversos voluntários discretos, mas orgulhosos de fazerem parte da máquina olímpica. Enquanto os competidores chamam a atenção do público, os voluntários cumprem o seu papel e ficam disponíveis para qualquer função requerida. Temos 45 mil voluntários, que são os rostos dos Jogos, que representam Paris 2024 aos olhos dos espectadores, atletas e jornalistas. Temos tanto homens quanto mulheres. Queríamos muito alcançar a paridade no programa. Temos pessoas de todas as regiões da França, de todos os departamentos franceses e de todo o mundo, uma vez que temos mais de 150 países representados no programa de voluntários.
e 20% dos voluntários vêm do exterior. Cada um dos 45 mil voluntários de Paris 2024, selecionados entre cerca de 300 mil candidaturas, desempenham uma tarefa. As atividades variam desde receber o público até realizar testes antidoping, ou remover quase secretamente os blocos de partida de uma corrida de atletismo. À primeira vista, alguns trabalhos podem até parecer menos importantes, mas com o passar dos dias olímpicos, os voluntários criam apreço por suas funções e os esportes que acompanham. Passei 2 semanas na Arena Champ de Mars. A primeira semana foi de judô, muito legal com toda a torcida. Para todo o nosso povo francês, com a medalha de ouro do TED. É muito legal. E a segunda semana foi de luta livre. Estamos um pouco menos familiarizados com isso. Tem um pouco menos de clima no estádio, mas sim, no geral um clima ótimo. Um pouco intenso e um pouco cansado no final, mas feliz que vai acabar logo de qualquer forma. Para os voluntários, cruciais para a organização dos Jogos, estes momentos são tratados como um tesouro e valem como uma verdadeira medalha de ouro. Olha, e ainda falando de Olimpíadas, as medalhas não são as únicas recompensas para os atletas. Alguns países dão premiações bem diferentes, como, por exemplo, passagens vitalícias no metrô, ou então dispensa do serviço militar obrigatório. Veja nessa reportagem. Ganhar uma medalha olímpica é um feito com grau de dificuldade só obtido pela nata dos esportistas do mundo. Por isso, muitos países oferecem a seus atletas prêmios especiais para quem sobe ao pódio. Na edição dos Jogos em Paris, alguns desses agrados podem ser bem curiosos. No México, os medalhistas receberão uma recompensa financiada com fundos confiscados pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Conforme anunciado pelo presidente Andrés Manuel López Obrador, o valor vem de um político do estado de Coahuila, acusado de lavagem de dinheiro. Na Colômbia, em parceria com o Comitê Olímpico Colombiano, a companhia aérea Avianca dará milhas aos medalhistas locais, 100 mil para ouro, 50 mil para prata e 30 mil para o bronze. Já em Hong Kong, os esgrimistas Sean Calon e Vivian Conman-Wai, medalhistas de ouro em Paris, receberam passagens de metrô vitalícias como presente do governo local. A rede de academias Pure também oferece passes ilimitados aos 35 atletas olímpicos da delegação, para que possam continuar representando Hong Kong no mais alto nível. Na Coreia do Sul, qualquer medalha olímpica garantirá aos atletas sul-coreanos uma isenção do serviço militar obrigatório, que tem duração de pelo menos 18 meses para todos os homens aptos no país asiático. Os 6 arqueiros sul-coreanos, que conquistaram 4 das 5 medalhas de ouro em disputa em Tóquio 2020, também receberam carros doados pelo patrocinador, a montadora Hyundai. Também é generoso o pacote prometido a qualquer polonês que se torne campeão olímpico em uma prova individual. Um diamante, uma premiação em torno de R$ 375 mil, um apartamento de 2 quartos, um quadro e um bônus de férias. Do outro lado do planeta, a indonésia Apriani Rahayu deve ganhar 5 vacas, um terreno, uma casa e até 3 quilos de ouro. A promessa de presentes veio após ela ganhar o ouro em Tóquio na competição de duplas de badminton com sua parceira Gracia Poli. Nas Filipinas, a halterofilista Idlin Dias ganhou a primeira medalha de ouro olímpica da história do país em Tóquio, o que a fez ser promovida a sargento no Exército. O governo e o setor privado ofereceram a ela também 2 propriedades. Estranhas, mas vantajosas, as premiações aos medalhistas são mais do que merecidas. Afinal, para subir ao pódio, muitos abdicaram da família e da vida. E olha que legal, as Olimpíadas de Paris 2024 já são um marco positivo na história brasileira. Isso porque, nessa edição, o Brasil fechará apenas com mulheres na parte mais alta do pódio. São, até o momento, 3 ouros para o time Brasil e os 3 conquistados por mulheres. Vamos ver. Bia Souza no judô, Rebeca Andrade na ginástica artística e a dupla Ana Patrícia e Duda no vôlei de praia. Todas elas são vencedoras do ouro olímpico em Paris e marcam uma conquista para as mulheres. Pela primeira vez na história, o Brasil irá encerrar uma Olimpíada sem nenhum homem com a medalha de ouro, mas com mulheres campeãs. E detalhe, Rebeca Andrade se tornou a maior medalhista da história do Brasil, com 6 medalhas conquistadas em Olimpíadas, sendo 2 douradas.
A última vez que um homem brasileiro ficou sem medalhas durante uma Olimpíada foi em Sydney, em 2000, quando o time Brasil, como um todo, ficou sem nenhuma medalha de ouro. Parabéns para as nossas atletas. Eu mudo de assunto agora para falar que o missionário R.R. Soares estará amanhã na capital do Brasil, Brasília, levando a palavra de Deus aos brasilienses. Mas no último domingo, o missionário esteve conduzindo uma reunião na Igreja Internacional da Graça de Deus em Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Essa igreja foi inaugurada há pouco tempo e o pastor responsável, o Wellington Inácio Pereira, disse que o encontro mudou a vida de muita gente. Vamos acompanhar. Aqui é o pastor Wellington Inácio, pastor da Igreja Internacional da Graça de Deus, ali de Santo Amaro. E olha, nesse domingo foi sensacional. Nós tivemos a presença do nosso missionário R.R. Soares na nossa igreja. Foi lindo ver o agir de Deus. A igreja estava hiperlotada. Tivemos caravanas ali de toda a zona sul, do extremo sul. Pessoas que vieram de longe para receber uma palavra e a oração que o homem de Deus fez. E eu me senti assim, olha, realizado em ver a glória de Deus naquele lugar. Foi como no tempo dos apóstolos, pessoas sendo curadas, pessoas sendo libertas, pessoas deixando muletas, levantando de cadeira de rodas. Foi lindo ver Deus operando ali em Santo Amaro. Foi lindo mesmo. E olha, as pessoas voltaram para casa, Kleber, renovadas, sabe, transformadas, porque viram a glória de Deus ali na nossa igreja. E eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você aqui da Zona Sul, do Extremo Sul, a vir participar comigo de um dos nossos cultos aqui em Santo Amaro. Rua Isabel Schmidt, 489, a Rua do Shopping Boa Vista, no coração de Santo Amaro. É ali que nós estaremos de portas abertas para atender você em nome de Jesus. Forte abraço, Kleber, e a todos que estão acompanhando a programação. Avance, 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 que a sua batalha está ganha. Avance, 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 a ameaça do mal é só manha. Bom, fica aí o convite então. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais!